Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Quanta saudade! Quanta saudade! Bem, hoje eu tô aqui pra gravar, não sei porque eu tô de óculos, vamos lá. Eu tô aqui para gravar um vídeo comemorativo, tá? Ele tá chegando com atraso, porque era pra ele ter sido soltado no dia 15 de maio, mas eu não tive tempo, não tive disposição para gravá-lo, então vai hoje, tá? Então esse vídeo comemorativo é em homenagem ao Dia do Assistente Social. Parabéns para mim! Bem, pra quem não sabe, eu sou assistente social, tá certo? Dia 15 de maio é o Dia do Assistente Social. E aí eu pensei em gravar esse vídeo, né, comemorativo, falando um pouco da profissão. É engraçado que no dia 15 de maio eu estava em silêncio. Eu acho que eu estava me aproveitando que eu passei vários dias afônica e eu costumo acreditar nos sinais, né, que nos são dados, né? Então, disse, olha, não é à toa que eu tô sem voz, não. Acho que é pra ficar quietinha, né? Então tentei ficar quietinha, não conversar muito, né? Enfim, ontem, né, dia 15 de maio, eu estava, né, lendo mensagens de colegas, etc, mas eu não estava no ritmo, não estava no clima de mandar mensagem. Eu disse, mas eu vou ter que fazer alguma coisa que seja pra mim e que eu possa partilhar para as pessoas. Eu disse, vou gravar um vídeo no YouTube, tá bom? Então, assim, gente, como eu disse, sou assistente social, eu escolhi essa profissão, de certa forma, motivada por escolha de uma amiga minha da adolescência, acho que ela nem sabe disso, que é Shirley, que há tempos que eu não a vejo, né? Shirley acabou que não concluiu o curso, ela foi fazer direito e me parece que hoje é promotora, enfim. Né, que eu sei, na verdade, encontrei com ela outro dia, mas na verdade eu sei mais da vida dela, do povo me contar, do que ela mesma falando, né? Então, mas enfim, escolhi na profissão por essa motivação, claro que na época eu procurei saber, conhecer e houve uma identificação porque até então eu tinha outros planos, né? Eu, na verdade, inicialmente, quando eu estava no ginásio, né, ali da quinta, oitava série, eu dizia que eu ia ser jornalista. Meu sonho era apresentar o jornal Hoje, né? E minha referência era Leda Nagel, que hoje está na TV Cultura, né? Então, depois essa vontade foi passando e aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer psicologia e serviço social, né? Então tinha já um pouco dessa influência de Shirley, mas também tinha, porque eu pensava que eu queria trabalhar com recursos humanos, naquela época eu já tinha a visão que assistente social poderia trabalhar com recursos humanos. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu imediatamente desisti de fazer psicologia porque eu não tinha vontade de clinicar, né? Eu tinha vontade de trabalhar com gestão de pessoas, né? Que hoje a gente chama de gestão de pessoas. E enfim, né? Acabei que eu trabalhei diretamente na minha vida profissional com gestão de pessoas porque fui fazendo outras descobertas maravilhosas. Enfim, entrei na faculdade em 1992, direto do túnel do tempo, né? Eu formei em 1996 e me descobri, né? O serviço social é uma profissão que ela é altamente instigante, né? Infelizmente, parte significativa da população brasileira desconhece, né, o que é a profissão, existe muitos equívocos, e isso não é à toa, isso tem a ver com a história da nossa profissão, né? Então, muita gente pensa que o assistente social, ou assistente social, que é mais comum, é a moça boazinha que faz caridade. Gente, não é nada disso. Serviço social não tem relação com caridade, não precisa ser boazinha para ser assistente social. Você pode até ser, desculpe. Você pode até ser boazinha, tá? Mas não é um critério para você ser assistente social. Mas você precisa ter uma mente aberta, você precisa trabalhar muito seus princípios, você precisa acreditar na democracia, você precisa acreditar na civilidade, você precisa acreditar na cidadania, né? Você precisa defender direitos, então é bem diferente do que muita gente pensa, tá? O serviço social aqui no Brasil, ele surgiu nos anos de 1930, já no finalzinho, né? Quando a primeira escola de serviço social, escola é a faculdade, que a gente, né? Na profissão a gente tem esse hábito de falar escola, porque eram assim nominados, na verdade. Então surge a primeira escola de serviço social no Brasil.
E aí a gente começa por um processo bastante intenso de transformação, né? Porque a gente começa a atuar com forte influência da Igreja Católica, de certa forma, não, reforçando os ditames do sistema capitalista, mas a gente vai se transformando à medida que a gente vai se profissionalizando, que a profissão vai se institucionalizando, ou seja, que várias organizações, sejam públicas, privadas ou não governamentais, começam a incorporar o trabalho de serviço social, a gente vai lidando com a realidade, vai percebendo a importância do nosso trabalho e que não era a classe dominante que a gente deveria servir, sim, a classe trabalhadora, visto que hoje, né, na atualidade, a partir dos anos de 1980, nós trabalhamos numa perspectiva marxista, mas isso é uma outra conversa, só para a gente iniciar um pouquinho. Então, o profissional de serviço social é um profissional, né, que ele precisa cursar uma faculdade, né, então tem gente que fala assim, não sei quem é assistente social da família, não é não, viu? Não é não. Para ser assistente social, eu preciso fazer um curso superior que dura no mínimo 4 anos, tá? É uma profissão que hoje tem uma formação extremamente crítica, né? A gente precisa criar a habilidade de fazer leituras críticas da sociedade, a gente precisa ter um olhar muito apurado sobre a realidade, não dá para a gente se basear em lugar comum. Tem alguns assuntos polêmicos que permeiam a nossa sociedade, que a gente precisa lidar com eles. Eu sempre falo assim, a gente não precisa concordar, né, com determinadas coisas, mas a gente precisa lidar de forma ética, de forma transparente, porque o nosso usuário, ele pode ser desde uma pessoa pobre, necessitada, mas pode ser um bandido que está na penitenciária, né? Como pode ser um trabalhador bem-sucedido de uma grande empresa, né? Então a gente tem um público muito variado, né? Então a gente trabalhar os nossos valores, os nossos princípios é fundamental para que a gente não faça absurdos, né? Então, desde o início eu falo para, né, que já foi meus alunos, quando a oportunidade que eu tenho de falar da minha profissão, eu falo, como eu digo para as meninas, né, e os poucos meninos que entram em um curso de serviço social, botou o pé no primeiro dia de sala de aula, já está transformado, porque nunca mais vai ver a sociedade com os mesmos olhos. Eu ainda brinco dizendo assim, olha, você vai assistir o Jornal Nacional, você vai olhar para a cara de William Bonner, aquela cara lindinha, bonitinha, mas você vai dizer, seu bonitinho, não me engane não, porque você vai ouvir, você vai ver, né, o jornal, você vai ouvir as suas palavras, né, as palavras de Bonner, melhor dizendo, mas você vai perceber que tem algo que não foi dito, ou algo que foi dito com a segunda intenção, né? Só estou dando um exemplo para ilustrar, né, dessa necessidade de a gente ter um olhar apurado e não se basear no senso comum, tá? Então, isso faz parte da nossa profissão. O assistente social, ele trabalha numa perspectiva de viabilizar direitos. Esse é o nosso objetivo profissional. A gente tem como objeto da nossa profissão a questão social, né, que ela é fruto do sistema capitalista, ela surge no momento que o capitalismo surge, que surge a luta de classes, ou seja, onde tem a classe trabalhadora e a classe dominante, e que essa classe dominante explora a classe trabalhadora e que a divisão, ou melhor, não existe divisão de lucros, não existe igualdade social, né? Então surge a questão social e aí a partir daí, né, vai surgir a necessidade do surgimento de assistência social, mas isso é uma conversa bem longa para a gente compreender todas as relações, né? Importa dizer agora que o nosso objeto é a questão social, nosso objetivo profissional é viabilizar direitos, tá? É uma profissão que tem uma ampla área de atuação, muito ampla, gente. A gente trabalha na saúde, a gente trabalha com criança e adolescente, a gente trabalha com gênero, a gente trabalha com idosos, a gente trabalha com meio ambiente, a gente trabalha em empresas, tá? Então a área de intervenção ela é extremamente vasta. A gente pode trabalhar com consultoria, com assessoria, com educação. Quando a gente é bem qualificado, quando a gente investe na nossa formação, as portas se abrem, como qualquer profissão. Há dificuldades, há problemas com o salário, a gente não tem piso salarial, mas isso não impede que a assistência social ganhe bem, tá?
Tenho muita colega que ganha mal. Tenho. Tenho muita colega que trabalha em condições precárias. Tenho, né? Mas eu não posso negar, não. Né? O povo fala que eu me acho, que eu não falo isso. Não, não me acho, não. É uma constatação. Eu formei em 1996. Passei um ano, 97 todo, procurando emprego. Consegui sair da minha cidade de origem, fui morar em outro local, longe de casa, longe de todo mundo, né? Mas fui por um bom salário. Né? E fui, na época, numa perspectiva de ganhar experiência e voltar para minha cidade. Mas na época eu avaliei, né, a conjuntura e disse, gente, isso é bobagem, eu tenho que me firmar aqui. Me firmei, tive a opção de pedir para sair desse lugar, né, para viver outras experiências, foi maravilhoso, né. Retornei depois de um ano para esse mesmo lugar, porque me convidaram para coordenar a área que eu trabalhava na execução. Voltei, adquiri muito mais experiência, então assim, eu posso dizer a vocês que eu nunca fui mal remunerada trabalhando como assistente social. Agora sim, eu sempre trabalhei muito. Eu sempre corri atrás. Eu sempre acreditei na minha profissão, eu sempre acreditei em mim, né? Que isso é fundamental. Vou reproduzir mais uma vez uma das minhas falas para os meus alunos e para as minhas alunas. Olhe, eu posso escolher. Posso. Eu também tenho que estar atento para uma questão que é importante na nossa formação. É importante eu escolher uma boa faculdade, é importante eu ter bons professores, sim, mas, sobretudo, o terceiro elemento é o mais importante, sou eu, porque não adianta estar na faculdade de excelência, desculpe, ter excelentes profissionais me acompanhando e eu não querer nada, né? Então, se eu corro atrás, oh meu Deus do céu, as portas tendem, tô dizendo que se abrem, tendem a se abrir. A gente cria situações, tá? Então, eu me considero uma ASBS, tá? ASBS significa assistente social bem-sucedida. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com comunidade há muitos anos, com meio ambiente, com gênero, com criança e adolescente. Já trabalhei com consultoria a empresas, né, e a prefeituras, e aí atendendo várias áreas, né. Gosto muito, gente, do que faço, sabe? Faço com consciência, né? E consciência ninguém dá pra ninguém, é nossa. Amo minha profissão, né? Atualmente trabalho na área de educação, né? Sou apaixonada por sala de aula, né? Além de ensinar esse último ano, né? Vai fazer um ano, né? Contando que Bianca nasceu. Tem um ano que eu estou fora de sala de aula, só coordenando um curso de serviço social, mas amo de paixão, né? Acredito, brigo pela minha profissão. Às vezes assistente social tem fama de encrenqueiro, mas não é não, gente. É porque a gente tem acesso aos nossos direitos e a gente luta por conta disso. Inclusive tem um fenômeno que eu acho fantástico, né, com os assistentes sociais, é que as pessoas que estão ao nosso redor tendem a ficar mais conscientes dos seus direitos. Não é porque a gente fica catequizando, não. Tem gente que catequiza, eu não faço isso, não. Mas por conta da postura que você assume durante a vida, né, e você partilha isso com as pessoas que você conhece, as pessoas começam a ficar mais atentas. Eu acho isso super bacana na nossa profissão, tá? Teria tanta coisa para falar. Eu acho que eu vou fazer uma série aí falando um pouco mais da profissão, né, algumas categorias teóricas que são importantes, coisas que a gente faz, o que a gente não faz. Tem coisa que o povo diz que assistente social faz que a gente não faz, enfim. Mas, na verdade, eu quis contar um pouco dessa história, falar um pouco da profissão. O vídeo era pra ser de 5 minutos, já tô olhando aqui, já tem 14, né? Mas tudo bem. Mas um vídeo, assim, mesmo pra comemorar esse dia, que é tão importante, né? Um dia da gente partilhar, assim, a nossa profissão, para que ela seja mais conhecida, para que a gente possa colaborar um pouco mais, né, para que os direitos de todos os cidadãos e todas as cidadãs brasileiras sejam materializados, né? Então, se tem algum, nem sei que tem alguma colega aqui no canal. Gente, se tivesse, se entrega aí, por favor, e me ajuda, fala um pouquinho mais da profissão, por favor, tá certo? Bem, gente, então parabéns a todas as colegas assistentes sociais. Quem quiser conhecer um pouco mais da profissão, pergunta aí, né? Eu posso responder. E desejar a todas as pessoas, né, que a gente possa ter um mundo mais justo
menos desigual, né? Porque falar, aí vou dar uma decente social, falar de igualdade social, gente, no mundo capitalista, infelizmente é impossível, né? Então que a gente tem um mundo mais justo, menos desigual, em que as pessoas elas possam ter acesso aos seus direitos, se interessem por isso, que é importante, né? E que a gente consiga compreender o verdadeiro sentido da cidadania, né? E que a gente não fique falando, porque eu sou cidadão por quê mesmo? Como é que é mesmo? Né? Então, é isso. Beijo grande e até a próxima.